já tive medo de falar, eu já tive medo de me expressar para as pessoas. Quantas vezes eu tentei me esconder, quantas vezes, Senhor, mas tu insistiu em mim. E hoje eu vivo pra ti, meu Deus. Quero falar do teu amor por onde eu for. E hoje eu vivo pra te adorar. Quero falar do teu amor por onde eu for. Dizer que te amo, dizer que te adoro. Isso é tudo pra mim, tudo pra mim. Dizer que te amo, dizer que te adoro. E hoje vivo pra te adorar por onde eu for. Eu já tive medo de falar, eu já tive medo de me expressar para as pessoas. Quantas vezes eu tentei me esconder, quantas vezes, Senhor, mas tu insistiu em mim. E hoje eu vivo pra ti, meu Deus. Quero falar do teu amor por onde eu for. E hoje eu vivo pra te adorar. Quero falar do teu amor por onde eu for. Dizer que te amo, dizer que te adoro. Isso é tudo pra mim, tudo pra mim. Dizer que te amo, dizer que te adoro. E hoje vivo pra te adorar por onde eu for. Eu vou falar do teu amor por onde eu for, pois quero que saibam dessa novidade de quem nos ama de verdade, meu Salvador. Dizer que te amo, dizer que te adoro. Isso é tudo pra mim, tudo pra mim. Dizer que te amo, dizer que te adoro. E hoje vivo pra te adorar por onde eu for. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz e a graça de Jesus esteja conosco. Amém? Amém. Maranata. Juntos? Em breve, só um pouquinho mais.
Amém? Gostaria que os irmãos se colocassem em pé, por gentileza. Olha para a pessoa que está do seu lado, abraça ela e fala assim: você escolheu estar no melhor lugar do mundo. Pode se sentar todos. Como é bom ver a casa cheia. Como é bom sentir a presença de Deus no meio de nós. Amém? Hoje o nosso tema vai ser sobre adoração. A importância de você viver uma vida de adoração em Cristo Jesus. Curva sua fronte e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Santo Pai que está nos céus. Somos gratos porque estamos na Tua presença. Muito obrigado porque decidimos e escolhemos começar na Tua presença mais uma semana desconhecida para nós, mas conhecida para o Senhor. Que nós possamos dedicar essa semana em Te buscar, em conhecer e seguir procedendo, Te conhecendo, sempre que puder, na Tua presença. Que a semana seja uma semana abençoada, que possamos sentir a presença do Espírito Santo através dos louvores e da mensagem dentro da Tua palavra. Que nesse exato momento, ao abrir a Tua palavra, que o Espírito Santo possa me parar no meio de nós. Que os anjos do Senhor também acampem sobre nós. E que o Espírito e que Jesus Cristo esteja no meio de nós, trazendo sabedoria, discernimento, e ao descermos aquela escada que colocamos em prática, para honrarmos e glorificarmos o nome de Cristo Jesus. Amém. É isso que te rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Todos acharam? Misericórdia, né? Amém. Vamos ler. Ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de se viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar boas obras. Acabamos de ver dentro da palavra de Deus, nesses versículos a qual lemos, que a Bíblia tem algumas diretrizes para mim e para você. Uma delas é ensinar a verdade, é nos corrigir também, nos repreender de todo o mal e ensinar a maneira certa de se viver. Mas além disso, ela irá corrigir alguns erros. E por que corrigir alguns erros? Porque o desejo de Deus é que nós nos aperfeiçoamos para chegarmos com excelência a Cristo Jesus, um novo céu e uma nova terra. Lembrando que quem como primeira mensagem é o pregador. Mas como eu não sou egoísta, eu quero compartilhar também para você o pão um pouquinho amargo do dia de hoje. Tá bom? Na noite de hoje, melhor dizendo. É fácil viver uma vida de adoração em espírito e em verdade, igreja? Sim ou não? Não, é difícil. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 582, ela diz: a verdadeira adoração consiste não em cerimônias exteriores, mas na entrega de coração a Deus, e mediante um culto sincero que o homem se prepara para as portas celestiais. Ela está mencionando que não adianta fazer para os outros, como os fariseus faziam muito bem. Orava na praça pública, gritava alto, fazia orações longas para que o povo pudesse ver. Mas Jesus Cristo falou o que para eles? Que eles eram sepulcro caiado. Não adianta nada nós mostrar uma coisa se não vivemos. Muitas vezes limitamos a nossa adoração a um momento de música no culto, uma oração na igreja ou uma leitura xoxa da Bíblia Sagrada. Mas a verdadeira adoração vai muito além
disso. Entenda uma coisa, jovem, que toda igreja, adorar é um estilo de vida, é reconhecer Deus em tudo o que fazemos, é honrá-lo a cada escolha, cada palavra e cada atitude para com Deus diariamente, até Ele voltar. A palavra adoração dentro da Bíblia Sagrada aparece em torno de 150 vezes. O primeiro ato de adoração que nós conhecemos muito bem, que está no livro de Bereshit, em Gênesis, que fala sobre Abraão, a qual Deus pede para sacrificar o seu filho Isaac, e ele prestou adoração. Sim ou não, igreja? Sim. Então, precisamos entender que a nossa vida precisa ser de uma entrega total para com Deus. Gostaria de ler o versículo de Romanos agora, Romanos capítulo 12, versículo 1. Vai ser o texto básico da nossa mensagem de hoje. Romanos capítulo 12, versículo 1. Quem comprou pode ler, por gentileza. Ó, os irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Obrigado, irmã. Então, apresentei o vosso corpo. Deus não quer apenas palavras ou rituais diários. Ele quer o nosso coração por inteiro. Ele quer o nosso tudo. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: você tem entregado por completo para com Deus? Nós jovens queremos nos entregar muitas vezes ao nosso desejo carnal, sim ou não? Sim. E quando fazer a vontade, da nossa própria vontade, às vezes quebramos a cara. Mas precisamos entregar a nossa vida por completo para Deus, para que nós possamos chegar aonde Ele já chegou, no novo céu, uma nova terra. Naamã, quando ele foi buscar uma direção do profeta, o profeta deu um aconselhamento para Naamã. E qual foi o aconselhamento? Mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Ele mergulhou 7 vezes? Sim. Se ele não tivesse mergulhado, Adão, será que ele teria resultado? Não teria. Então precisamos nos entregar por completo. Abrir mão, quer dizer, a palavra entregar-se, quer dizer, significa abrir mão e confiar que Ele sabe melhor para nós. É difícil isso, sim ou não? Muito difícil, principalmente no mundo ao qual estamos vivendo. Mas precisamos confiar no Deus do processo, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe melhor para mim e para você e toda a igreja de São Pedro. Amém? Naamã, ele queria mergulhar nos melhores rios, mas lá não iria ocorrer o milagre. Quando queremos fazer do nosso jeito, o milagre não acontece. Mas quando fazemos conforme Deus manda, somos surpreendidos pelo sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Eu sei que é difícil, não é fácil, é desafiador, mas é prazeroso você fazer a vontade de Deus, porque você vive o sobrenatural dele durante a jornada cristã. Amém? Isso envolve também renunciar o pecado, abandonar o que desagrada a Deus e buscar viver uma vida de santidade diária. É literalmente colocar a sua vida no formato de sacrifício diário, travar uma luta constante entre os seus desejos carnais e os desejos do Espírito. Adoração é dizer não ao que o mundo oferece, e sim à vontade de Deus, mesmo que custe algo. Tem uma biografia no livro Heróis da Fé, como mencionei ontem, que chama Jonathan Edwards. Alguém já ouviu sobre esse homem? Vou ler aqui para você. Com 20 anos de idade, ele escreveu uma carta: dediquei-me solenemente a Deus e fiz por escrito, entregando a mim mesmo e tudo o que me pertencia ao Senhor, para não ser mais o meu eu em qualquer sentido, para não me comportar como quem tivesse direitos de forma alguma, travando assim uma batalha diária com o mundo, contra a minha própria vontade carnal e contra Satanás, até o fim da minha vida. Jonathan Edwards foi um grande avivalista na sua época, levou muitas pessoas para o reino de Deus. Martinho Lutero, também na sua biografia, ele dizia assim: me dá-me santidade ou morro por toda a eternidade. Lava-me no rio da água pura e não a esses mananciais de águas poluídas. Traz-me nas águas da vida que saem do seu trono. E vivi uma vida de oração e consagração. Sabe a diferença desses homens para nós hoje? É porque esses homens não se distraíam com nada. Quando ele prestava um culto de adoração, ele se entregava por
E hoje, quando nós estamos na presença de Deus, ou quando começamos a ler a palavra de Deus, nós nos distraímos muito fácil. Muitas vezes, durante a semana, nós nos distraímos com séries, com conversas bastante no WhatsApp ou nas redes sociais, e deixamos de lado a palavra de Deus. E Deus, Ele também não quer que você seja um habitolado, 100% focado nas coisas dele, e você não tenha um momento de lazer, de entretenimento, nada disso. Mas Ele quer que você dê a prioridade para Ele, e depois Ele te ajuda em outras coisas. Tem uma música do Arautos do Reino que diz assim: se Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo de existir, você vai viver, você vai sorrir e você irá vencer. É sobre isso. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça será acrescentada. Você tem buscado primeiro Deus na sua vida? Durante a semana você tem prestado adoração a Deus, como você tem prestado no sábado, no domingo, no culto de quarta-feira também? Adoração é um estilo de vida. Adoração é viver a cada dia como uma expressão de amor a Deus, seja no trabalho, seja na casa e também nos momentos difíceis ao qual enfrentamos durante o decorrer da vida. Vamos lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Colossenses, capítulo 3, 17. Quem achar, por gentileza, pode ler. Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Pode ler, por gentileza. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus e Pai. Amém, obrigado, irmão. Então tudo que você fizer, tem que fazer tudo para honra e glória de Deus. A sua casa também precisa ser um lugar de adoração. Esse versículo está fazendo uma menção ao trabalho. O seu trabalho precisa glorificar a Deus também. Na sua casa precisa ser um lugar de adoração. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu Pai, que estás em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Tenha um momento de oração na sua casa. Transforme a sua casa num santuário de Deus, onde Ele possa habitar e morar com você. Porque aí aquele versículo vai se cumprir na sua vida. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu tenho certeza que você gostaria que toda a sua família adorasse a Deus e estivesse com você aqui nessa noite. Mas se Ele não está, faça diferente. Começa a orar por Ele. Começa a dar exemplo e testemunhar Jesus Cristo, ao qual você conhece muito bem, através de você. Ele irá olhar você diferente. E quando você menos esperar, Ele estará junto na presença de Deus. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: e eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Deus, Ele não é invasivo, Ele não é também intrometido, Ele quer ser convidado. Você tem convidado Deus para estar com você diariamente? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, eu vou ler aqui, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo está relacionado a Ele, por Ele. Como que está a sua vida? Tudo que você faz é para a glória de Deus ou para a sua glória? Se for para a sua glória, você irá quebrar a cara. Mas se for para a glória de Deus, Ele irá te ajudar no processo. E a exaltação irá acontecer não por você, mas por Ele, para que você possa vencer um testemunho ocular nesse mundo em trevas. Amém? As pessoas veem em você a mesma adoração que você presta quando está na igreja? Nesse mundo de pecado a qual estamos vivendo, Deus pode enxergar em nós a característica de Noé, um homem íntegro, fiel, que andava com Deus?
Ellen White, no livro Mensagem Escolhida, no livro, página 416, diz assim: embora se considerasse uma luz menores, que apontava para Jesus, ela também descreveu a Bíblia como uma luz brilhante, que as pessoas devem refletir para o mundo. E quando essa luz brilhante é aplicada às nossas vidas, ela nos unirá com um forte laço com Jesus. Você tem sido uma luz menor, conduzido para a luz maior que a Bíblia, a palavra de Deus, as pessoas? Tem uma música que eu cantava quando era criança, no 13º sábado, através da escola sabatina. Eu acredito que muitos daqui também já cantou, que diz assim, e quem souber pode cantar também: essa pequenina luz vou deixar brilhar, essa pequenina luz vou deixar brilhar, 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 brilhar. Cantar é muito fácil, mas a pergunta é: eu tenho brilhado aonde eu tenho passado? Eu tenho mostrado o brilho de Cristo Jesus sobre a minha vida para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, a qual eu acredito? É para nós pensarmos, refletir e haver uma mudança na nossa vida, para que nós começamos a influenciar pessoas para o reino de Deus. Amém? A adoração também transforma a mente e o coração. Vamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo bem conhecido. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quem achou pode ler, por gentileza. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, irmão. Então precisamos mudar a nossa mente, para que nós possamos ver a boa, a perfeita e a vontade de Deus. Quando adoramos em espírito e em verdade, acontece a mesma coisa que aconteceu na história, lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Uma metanoia com aquela mulher de Samaria, que foi transformada de dentro para fora. A mulher de Samaria, quando teve um diálogo com Deus, ocorreu uma metanoia, uma transformação de mente, e ela começou a experimentar a boa, a perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. Zaqueu, quando ele teve um diálogo também com Jesus, mudou a sua forma de pensar. De um cobrador de impostos, ele começou a ser um seguidor de Cristo Jesus. Você tem dialogado com Deus no divã dele diariamente? Você tem desabafado os apertos que estão no seu coração para com Deus? Você tem falado para Ele o que você tem sentido? Por que você não tem prestado um culto verdadeiro para Ele? Seja na sua casa, no seu trabalho, na igreja? Ou você que gostaria de ter uma intimidade em secreto com Deus diariamente? O que está te impedindo de você tomar uma atitude e uma decisão de falar: Senhor, eu quero me entregar por completo, eu quero ser seu, porque é para ti que eu quero viver e respirar nesse mundo em trevas? O que está te impedindo? No Caminho para Cristo, página 103, Ellen White diz assim: a adoração mais aceitável a Deus não consiste em formas mecânicas, mas na expressão de um amor profundo e reverente. Quando conhecemos a Deus como nosso Pai compassivo, adorá-lo deixa de ser uma obrigação e torna um privilégio. Foi o que aconteceu com ambos, tanto a mulher de Samaria como de Zaqueu. Eles começaram a adorar por amor e não por obrigação. Foi feito um estudo recentemente de quantas pessoas, a quantidade de horas que eu e você e que todos nós ficamos no celular, né? Os jovens principalmente, um estudo recente, adolescente gasta mais de 8 horas no seu dia no seu celular ou em outras telas. Uma criança na pré-adolescência de 8 a 12 anos ficam em torno de 5 horas por dia, e o jovem e o adulto em torno de 3 horas a 9 horas por dia. A pergunta que não quer calar: nas redes sociais nós ficamos, mas quanto tempo eu e você investimos na palavra de Deus? Quanto tempo eu e você paramos para poder aprender e conhecer e examinar a Escritura Sagrada? Porque vamos falar a verdade, quantos daqui de nós, quando começamos a ler a Bíblia, dá aquele soninho? Meu pai sempre dizia que às vezes quando você vai ler a Bíblia e começa a dar um soninho, já vai balançar para você poder dormir mais rápido.
meu amigo, minha amiga, que nós possamos mexer nas redes sociais, está tudo certo, mas que nós podemos também priorizar aquilo que é necessário, que é a palavra de Deus. Você tem orado como Daniel orou 3 vezes ao dia? Você tem orado como Martinho Lutero 3 horas por dia? Como que está a sua vida de oração para com Deus? Tem uma história no livro Heróis da Fé, da irmã Dani, que era uma crente humilde. Vou ler a biografia aqui para vocês. Era uma crente humilde que se dedicava a ter uma vida diária de oração. Seu marido era pastor de uma igreja e foi chamado para trabalhar em um subúrbio habitado por pessoas complexas da sociedade. Nos primeiros cultos só havia o pastor e a sua esposa, até a irmã dele fazer um voto com Deus e falar que se Deus colocasse pessoas naquela igreja para salvar as suas almas, ela entregaria uma vida de oração e jejuaria 3 dias e 3 noites no templo toda semana durante um período de 3 anos. Ousada, né? O que aconteceu depois que ela fez esse voto? No próximo culto, a qual ficava só ela e o pastor, começou a tirar algumas pessoas. No outro culto, mais algumas pessoas. Resumindo a história, a igreja notou que precisou mudar de lugar e foi num espaço de um prédio de 3 andares. E ainda estava pequeno, porque as pessoas ficavam na praça querendo entrar para ouvir a palavra de Deus. Quando eu e você temos vida de oração em prol também da igreja, nós conseguimos resgatar pessoas que estão perdidas no mundo, em trevas, para trazer um caminho de luz e conduzir ela para a salvação eterna. Amém? A adoração verdadeira gera frutos: paz, amor, domínio próprio, obediência, que são os frutos do Espírito, que está no livro de Gálatas. A adoração também atrai a presença de Deus. Quando vivemos uma vida de adoração, criamos um ambiente ou uma atmosfera onde Deus se manifesta. Milagres acontecem quando há uma atmosfera e uma adoração verdadeira. O Espírito Santo vem como um vento impetuoso para te encher de poder e você ser usado para o reino de Deus. Quando no Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, a palavra no grego quer dizer dinamis, e dinamis quer dizer conjunto de habilidade. Em outras palavras, quando você tem a presença de Deus, você tem um conjunto de habilidade para você executar com excelência o propósito de Deus na sua vida até Ele voltar. Você tem buscado a presença do Espírito Santo diariamente? Provoque ou crie um ambiente onde Deus se manifeste para você diariamente, para você conversar com Ele até Ele voltar. Paulo e Silas, meia-noite, eles estavam no palácio. Sim ou não, igreja? Não? Sim? Na cadeia, exatamente. Mas eles estavam adorando, eles estavam orando. E aí aconteceu o quê? A cadeia se abriu. Não importa se você está no palácio, não importa se você também está preso emocionalmente ou preso financeiramente. O que não importa se o cenário hoje está favorável ou desfavorável. O que importa é que você tenha um espírito de adorador e de excelência para com Deus. Amém? Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras que não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É fácil isso? Não é fácil, mas você precisa ter um espírito de adoração, um espírito de gratidão. Tem uma música muito conhecida do Nana Azevedo que diz assim: ó, quero dar o melhor de mim, quero oferecer um sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que eu já sou, quero me tornar um adorador por excelência, eu quero ser. Não me importa como o que irá acontecer, eu vou te exaltar, você é a razão do meu viver. Eu não posso me calar, eu tenho uma adoração no meu DNA, quero ser um adorador por excelência, eu quero ser. Jovem, adulto, juvenil, todos nós hoje, você tem dado o seu melhor para Deus? Vamos lá no livro de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Olha só o que Deus tem para mim e para você, e principalmente para você, jovem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12.
sabe? Amém? Diz assim: ninguém menospreze o fato de serem jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Você precisa ser exemplo para esse mundo, a qual tem pregado tantas filosofias distorcidas dentro da palavra de Deus. Você precisa ser luz para iluminar onde está escuro, em trevas. Você precisa fazer a diferença. Você tem feito a diferença? Comece no seu bairro, comece onde você está inserido, trabalhando. Faça a diferença lá, pede ajuda do Espírito Santo e você irá ver o sobrenatural acontecer sobre a sua vida. Amém? Você também precisa abster das vontades carnais da juventude e viver pelos desejos do Senhor sobre a sua vida, que diz na segunda estrofe, né? Quero oferecer um sacrifício de louvor. Também quero ser bem mais do que eu já sou, quer dizer, que ele cresça e eu diminua. Não importa se a galera irá te ridicularizar, porque diz assim, na segunda estrofe, né? Não importa o que irá acontecer para você, jovem. Não importa se a galera irá te ridicularizar, porque você não vai para a balada, você não vai para as festas impróprias, ou você não usa droga e outros elementos. O que importa é que você foi escolhido de Deus, e Deus conta com você para representar esse mundo a qual estamos vivendo. Amém? Não negocia a sua salvação. Se o mundo tem negociado, o problema é do mundo. O que importa é que você é diferente, e você vai fazer a diferença nesse mundo a qual estamos vivendo. Amém? Você tem um DNA de adorador. Você sabe o que isso quer dizer? Você foi criado e projetado à imagem e semelhança de Deus. A pergunta é: você tem refletido a imagem de Deus sobre você? Spurgeon deixa bem claro: muitos não vão ler a Bíblia e muitos nem vão ter contato com a palavra de Deus, mas você pode ser a própria Bíblia andando por aí e as pessoas conhecerem Jesus Cristo através de você. Amém? E olha o que Deus quer de mim e de você. Vamos lá em João capítulo 4, versículo 23. João capítulo 4, versículo 23. João 4, capítulo, versículo 23, diz assim: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus está à procura de quem? Dos verdadeiros adoradores, dentro dessa geração corrupta a qual estamos vivendo. Será que Ele tem te encontrado? Será que Ele tem buscado você diariamente, ou você tem buscado Ele? Você faz parte dentro desse versículo, os verdadeiros adoradores? Deveríamos estar permitindo que Deus nos constrange diariamente para nos tornarmos verdadeiros adoradores e estar preparado para quando Ele vier, nós subir para a nossa verdadeira casa, a Nova Jerusalém. Amém? Precisamos nos comprometer diariamente. Não é fácil, como mencionei, mas também não é impossível. Basta nós querer, basta nós falar: Senhor, nos ajude no processo. E você vai ter a certeza que Deus estará contigo no caminhar, na jornada cristã. Amém? Hoje você não está por acaso aqui. Você veio por causa de um propósito. E o propósito é ouvir a palavra de Deus. Essa palavra de Deus tem que entrar no seu coração e te direcionar, ser um GPS durante essa semana. Que você possa começar amanhã a ser um verdadeiro adorador na sua casa, no seu trabalho, e influenciar pessoas para o reino de Deus. Ellen White conclama aos jovens: aliste-se sob a bandeira de Cristo, lembrando que a sua energia é crucial para a igreja e o mundo. Sua mensagem é central, e que todos apliquem a mente e o coração para tornar-se inteligente na obra desse tempo. Ao viverem com propósito, tornam-se cheiro de vida para vida, um mundo carente de esperança. No livro Educação, página 271, ela diz: como um exército de jovem, e que a nossa juventude devidamente preparada poderia fornecer, como logo a mensagem do Salvador seria levada ao mundo. Meu amigo ou minha amiga, e todos nós, e principalmente você, jovem,
Você precisa gastar a sua energia para com Cristo. Pode falar. Você falou que nossa geração passa até 9 horas na internet, nas telas. Já pensou se essas 9 horas a geração passasse pregando, anunciando? Como que seria? Acabei de pensar ele falando isso. Como que ia ser? O mundo talvez seria diferente. Porque nós ficamos, né, assistindo conteúdo. Mas já pensou se nós invertesse? Eu não consigo hoje, mas já pensou se nós inverter essa situação? É para nós pensar, né? Refletir e começar a mudar. Não só pensar, mas começar a agir. Eu tenho dedicado a minha vida na pregação do Evangelho. A música que o Alan cantou também lembra muito a minha vida. Eu era um cara tímido, um cara travado, um cara bloqueado, um cara que ficava somente nos bastidores. Mas Deus me chamou para ser protagonista do seu reino. E Deus também quer te chamar para ser um protagonista do reino de Deus, para que você possa evangelizar, testemunhar o que Deus fez por você e irá fazer muito mais com você. Amém? O Alan irá cantar mais um louvor. E você tem que se comprometer hoje em fazer um compromisso com Deus, falando: Senhor, eu quero ser um protagonista do seu reino. Eu quero queimar a minha energia para o Senhor. Eu quero levar toda a minha casa para o reino do céu, na Nova Jerusalém. Se comprometa com Deus e você irá ver o poder de Deus te alcançar, e você irá viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Amém? Observando onde te encontrar, nessa terra na imensidão do mar. Nem altura, nem profundidade irá separar a verdade que és nosso Criador. A natureza mostra detalhes em nossa volta, demonstram toda a tua criação. A natureza clama por uma esperança para findar do mundo toda a dor. Vou abraçar o meu Salvador, pois tudo Ele fez por mim, tudo Ele fez por ti. Vou abraçar o meu Salvador, pois tudo Ele fez por mim, tudo Ele fez por ti. Nem profundidade irá separar a verdade que és nosso Criador. A natureza clama por uma esperança para findar do mundo toda a dor. Vou abraçar o meu Salvador, pois tudo Ele fez por mim, tudo Ele fez por ti. Vou abraçar o meu Salvador, pois tudo Ele fez por mim, tudo Ele fez por ti. Vem nos buscar, levar, onde estaremos juntos para sempre. E em uma só voz todos irão declarar que nós
nosso Deus é amor. Vou abraçar o meu Salvador, pois tudo Ele fez por mim, tudo Ele fez por ti. Vou abraçar o meu Salvador, pois tudo Ele fez, tudo Ele fez por mim. O Alan cantou uma música extraordinária e a frase diz assim: a natureza clama por uma esperança. Nós conhecemos uma esperança extraordinária, o plano da salvação. A pergunta é: eu vou começar a compartilhar essa esperança para aquele que não conhece, ou vou me calar, querendo que o Senhor só volte para mim, mas deixando outros se perder? Que hoje você possa me mandar uma mensagem para aquelas pessoas que algum dia esteve aqui no meio de nós. Que hoje você possa me mandar uma mensagem falando assim: eu estou orando por você, eu quero te encontrar na Nova Jerusalém. E você irá ver essa pessoa te responder falando assim: muito obrigado, eu estava precisando dessa mensagem. Deixa ser usado pelo Espírito Santo, e o mais Ele fará sobre a sua vida. Amém? Curva sua fronte, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Santo Pai que está nos céus, muito obrigado porque nós aprendemos que precisamos ser verdadeiros adoradores. Que nós possamos realmente ativar a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Porque o Senhor nos projetou para ser a sua imagem e a sua semelhança. No hebraico quer dizer tessalem, que quer dizer cópia idêntica. Nós foi projetado uma cópia idêntica do seu caráter. Infelizmente nós nos perdemos, nos distraímos com coisas banais nesse mundo, que muitas vezes tem nos levado e nos conduzido para a morte eterna. Que o Senhor possa vir nos ajudar e nos auxiliar na caminhada cristã. Amém. Que nós possamos entender e compreender que nós já estamos na reta final desse mundo e que o Senhor tem procurado os verdadeiros adoradores, que tem buscado adorar em espírito e em verdade. Que a igreja de São Pedro nasça os verdadeiros adoradores a partir de hoje. Que as pessoas que estão no meio de nós possam vir entender, compreender e olhar nós como Jesus Cristo, no nosso comportamento, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. Que as pessoas possam vir olhar em nós pessoas idênticas ao Senhor. Por favor, Senhor Jesus, é uma batalha diária que nós lutamos em estar no seu caminho. Principalmente os jovens, que têm sido atacados com filosofias, com ideias. O inimigo sabe que pode trabalhar arduamente, porque se conseguir tirar o jovem do seu caminho, irá arruinar ele por completo. Mas Deus sabe que o jovem na presença do Senhor, que tem buscado uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida de comunhão com Deus, ele pode fazer algo extraordinário nessa geração. Que ele possa vir, Senhor, os jovens dessa igreja se empenhar e trabalhar em ganhar almas para Cristo Jesus. Que aquelas pessoas que um dia esteve aqui no meio de nós, que por algum motivo se afastou, que o Espírito Santo vá até ela e busca ela e traga novamente para a tua presença. Porque o Senhor Jesus Cristo está voltando e nós queremos ver e encontrar ela na Nova Jerusalém. Com esse pensamento, oramos todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu reino, poder e agora para sempre. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.